Voltamos agora para a nossa última aula e nós vamos falar sobre o planejamento, né? Dando uma orientação aqui para vocês de como nós achamos prudente vocês fazerem o planejamento. Antes, porém, eu gostaria de convidá-los mais uma vez a fazer parte do nosso Mind Master, o nosso grupo no Telegram de organizadores de eventos. Lá nós vamos trabalhar para fazer desse grupo um grupo de privilegiados, lógico, porque nós ali estaremos compartilhando informações preciosas sobre organização de eventos, dicas, orientações, tirando dúvidas e fazendo perguntas também, né? Todos nós temos a oportunidade de usar esse grupo a nosso favor para fazer os nossos projetos ganharem corpo, né, serem bem feitos, né, e nós conseguirmos fazer o nosso evento, tirando todas as nossas dúvidas e tendo ali parceiros de negócio, né? Se você tiver condições e queira, né, ter parceiros de negócio, nós estamos ali com um grupo de pessoas que têm a mesma afinidade, que querem trabalhar na área da organização de eventos, né? Então, outra questão é que nós estamos, ao longo dessas 10 aulas, falando, demonstrando um código, divulgando um código para que você, ao final do curso, você coloque no formulário que nós iremos mandar no grupo, todos os códigos de 1 até 10, para que vocês tenham o certificado de vocês, né? Para que a gente valide a emissão do certificado. Essa é uma forma que a gente encontrou de encaminhar, de acertar com a Secretaria de Estado de Cultura, de acertar com eles a forma de disponibilização do certificado, né? E vamos lá, vamos falar nesses últimos minutinhos aqui sobre planejamento. Vamos então à nossa aula. Planejamento é um dos primeiros passos para a organização de evento. Até agora, nós falamos muito com vocês sobre tendências, sobre conceitos, falamos sobre patrocínio, cerimonial. Agora vocês têm toda uma massa crítica, né? E toda um cabedal de informações para agora vocês começarem a planejar o seu evento. Você já tem conteúdo suficiente, reflexões suficientes para fazer, então, o seu planejamento com muita assertividade. Até porque, minha gente, é o seguinte, cada evento é um projeto diferente do outro. Nós temos ali uma quantidade X de atividades que precisam ser planejadas e executadas para que o evento ganhe corpo. Mas todo evento, ele vai ter uma diferença. Ele vai ter um checklist muito similar, às vezes, mas um evento, ele se diferencia do outro porque cada um carrega um valor, um propósito diferente, né? Uma proposta de valor diferente. Então, é importante que se faça uma incursão, uma reunião, né, inicial, que a gente chama de kick-off. Reunião kick-off é aquela que inicia um projeto, né? Então, nessa reunião, aquela primeira aula, o primeiro slide que nós passamos, né? O conceito de organizar. É o momento em que a gente pega as ideias aleatórias que a gente teve do evento, começa a estruturar, a dar ordem, a criar elementos para os primeiros elementos que dão base para o processo de organização, até a gente chegar no momento em que a gente vai reunir os insumos necessários para dar corpo ao projeto do evento. Então, o planejamento, ele é um dos primeiros passos para a organização de um evento, né? Nele tem que constar tudo o que se pretende com o evento, né? Tudo o que você pretende. Ah, você pretende ter lucro?
tem que constar lá. Quanto de lucro que você espera ter? Você espera atender a uma premissa das diretrizes estratégicas do Plano Nacional de Cultura? Quais premissas são essas? Do Plano Estadual de Cultura, do Plano Municipal de Cultura, quais são essas premissas? Né? Que objetivos são esses que você quer atender? Você percebeu que existe um grupo social dentro do seu bairro, dentro do seu município, dentro do seu estado, que você quer atender as deficiências que esse grupo tem na área da cultura? Falta talvez de um grupo que tenha alguma habilidade técnica e você vai criar um curso sobre aquela habilidade para capacitar as pessoas naquelas habilidades. Então, tem que constar tudo, né? Todos os objetivos, o público-alvo, local, data, perfil, qual é o segmento o segmento do evento que você está fazendo, para ele, quais são as estratégias de marketing para o seu patrocinador, o que você vai oferecer de benefício, vai ter cotas de patrocínio, não vai ter cotas de patrocínio, né? Então tem que ter tudo, né? No planejamento é o momento em que você coloca ali todas as atividades que você precisa dar conta para que o seu evento aconteça. E tudo o que é necessário para efetivar o seu evento. Você tem tudo o que se pretende e tudo o que é necessário para efetivar o seu evento. Precisa de cerimonial. Opa, então é mais do que necessário você fazer então a previsão do que você vai precisar de cerimonial. E para isso você certamente, se não tiver conhecimento sobre a rotina do cerimonial, sobre o trabalho de um cerimonial, você vai ter que buscar alguém que tenha essa especialidade. Se quiserem, eu já me coloco à disposição. Eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa que tem expertise além de organização de eventos, em cerimonial. Então, já me coloco aqui à disposição para assessorar vocês quando vocês precisarem do trabalho de um cerimonialista. Então, eu posso atendê-los nessa questão também. E também até mesmo sendo mestre de cerimônias, por que não? Né? É um trabalho que eu domino bastante. Vamos lá, então. O ponto de interrogação, ele é justamente para trazer para a gente alguns exemplos, né, de conteúdo de planejamento. O que a gente tem que ter de conteúdo dentro do planejamento? Olha lá, o objetivo, né, do nosso evento, o porquê a gente está realizando, que premissas nós queremos atender, o público-alvo, muito bem claro, nós já falamos aqui sobre o público-alvo, sobre a segmentação do público, extremamente importante para você definir quais são as estratégias de marketing e de comunicação que você vai ter que ter para atingir esse público, sejam elas as estratégias de marketing digital, ou então analógico, né, de marketing tradicional, mas você vai ter que ter essa segmentação muito bem definida. Quais são os recursos financeiros que você vai ter que ter, sejam eles de patrocínio, de venda de ingresso, de apoio, contrapartidas econômicas, né, e contrapartidas financeiras, que são contrapartidas bem diferentes, né? A financeira é aquela que entra com capital e a econômica é aquela que entra com apoio, e você quantifica quanto aquilo iria lhe custar, e você tem uma tabela, né, de apoiadores, quanto que você deixou de gastar, e isso faz muito sentido para o seu planejamento, para saber quanto que você realmente conseguiu de apoio.
E também no momento de prestar contas, né, você tem condições de quantificar isso. Como será feita a divulgação, qual será a equipe, o local do evento, as atrações do evento, a venda de ingressos, a gestão do evento, a recepção, as emergências, as etapas, a decoração, a iluminação, o audiovisual. Aqui o orçamento do evento, né? Essa é uma parte fundamental, porque o orçamento você consegue ter à medida em que você vai desenvolvendo as atividades, à medida em que você vai mapeando o que você vai precisar ter dentro do seu planejamento. O briefing, a campanha, então, dentro da campanha publicitária, você vai ter que ter lá quanto ela vai custar do início ao fim. Uma bela campanha, uma campanha bem feita é aquela feita por profissionais que são profissionais que já estão acostumados a entender o problema, o desafio que eles têm na mão e resolver esse desafio. Né? O desafio é colocar 500 pessoas no meu show. Esse show vai acontecer tal dia, tal horário, no local tal, e com essas prerrogativas, né? E sendo feito um briefing corretamente para que o resultado aconteça corretamente também. Releases, postagens, técnicos, administração, o cerimonial, parceiros, equipe médica quando for necessário. Lembra que a gente falou que a partir de 1.000 pessoas dentro do evento, até 5.000 pessoas, a gente precisa ter uma ambulância, a gente tem que ter uma ambulância. E a partir de 5.000 pessoas, pela lei municipal de Cuiabá, a partir de 5.000 pessoas, a cada 1.000, a gente tem que ter uma outra ambulância. Segurança do evento, acessibilidade, olha quanta coisa a gente precisa pensar, né? Sinalização, isso tudo é um checklist, né? Sinalização do evento, iluminação, cadê? Onde que a gente... Aqui, alvarás, olha a coisa mais importante do mundo, você ter todos os alvarás, impostos, a agência, né, a seleção da agência, ou então do profissional de publicidade, o designer que vai criar as peças, que vai criar a identidade visual do evento, a estratégia de divulgação, quais serão as mídias adotadas para atingir os objetivos que você passou como desafio para quem vai fazer a campanha, o tráfego das mídias pagas dentro das redes sociais, do SEO dentro do Google Ads, né? Os ads, que são as campanhas, né? As propagandas pagas, as oportunidades que existem de fazer parceria, de fazer alianças, as oportunidades dentro do nosso grupo do Telegram, né? A justificativa, né, do projeto, o mercado, você entender o mercado que você vai atuar, a pesquisa que você pode fazer durante e pós-evento, né? Ou então até mesmo antes do evento, para entender os dilemas do seu público e para você atendê-los com muito mais presteza, com muito mais assertividade. Patrocínio, as contrapartidas do patrocínio, os benefícios que o patrocinador vai ter ao patrocinar, seja a cota 1, cota 2, cota 3, conforme a cota definida, o merchandising que eles poderão fazer, né, dentro do evento, tudo isso a gente falou. Prestação de contas, lições aprendidas. As lições aprendidas é um capítulo à parte nessa nossa fala, porque que são lições aprendidas? Quando você faz um evento, o que você vai fazer quando terminar o evento? Você vai reunir com aquelas pessoas que foram os seus principais colaboradores, vai fazer uma reunião com eles e vai conversar com eles
sobre, primeiro, como foi o evento para você? Primeira pergunta, como foi o evento para vocês? E na sua atuação, que problemas você vivenciou? Que problemas você viu acontecer? Você percebeu alguma coisa positiva que aconteceu e que você protagonizou ou que você percebeu durante o evento? Algum cliente falou para você alguma coisa? Comentou com você alguma coisa? Você teve a oportunidade de ajudar algum cliente? Você percebeu algum ponto de melhoria, né? Seja na estrutura física, seja no comportamento dos nossos colaboradores, seja na alimentação, seja na limpeza, na higiene do lugar, seja na qualidade do nosso público, seja na iluminação, na estrutura, na segurança. Então, isso tudo, essas perguntas, elas vão abrindo a mente, vai preparando as mentes dos nossos colaboradores para que eles entendam a importância que é a opinião deles. E para a gente, a importância que tem cada palavra que for dita pelos colaboradores. Porque isso vai se transformar num relatório de lições aprendidas. Olha, eu percebi, por exemplo, que vários colegas nossos não tiveram a proatividade que você gostaria que todo mundo tivesse no atendimento ao público. Eu percebia que tinha pessoas que ficavam vagando, sem saber onde estavam. Nós tivemos um problema médico e eu tive que correr porque o médico que estava na ambulância, ele não estava naquele momento na ambulância, ele tinha saído para ir ao banheiro e não deixou ninguém na ambulância para atender. Então isso é ruim, né? É muito ruim. Inclusive, a organização do evento, ela pode, inclusive, ser multada caso isso aconteça e a pessoa que está passando por uma dificuldade de saúde, ela venha a ter algum problema mais grave, né? Você pode, inclusive, responder a processo, caso você não tenha esse trabalhador que deveria estar ali, né, de prontidão e não estava, né, para dar uma força para a pessoa. Então, são coisas que a gente vai perguntando para poder, com muita estratégia, definir o que de ruim que a gente pode melhorar e o que de bom aconteceu que a gente tem que repetir e o que de bom aconteceu que a gente pode também melhorar. Esse é o relatório de lições aprendidas que a gente tem que ter em todos os eventos, principalmente quando a gente tem intenção de seguir adiante com novos projetos, novos eventos, similares àquele que aconteceu. Vamos lá adiante. O legado, né? As lições aprendidas e o legado. Então, o legado conseguimos cumprir o nosso objetivo, né? Do início ao fim, deixamos escapar alguma questão, deixamos de satisfazer algum cliente que reclamou, conseguimos formar nova mão de obra, né? Conseguimos criar um grupo que vai trabalhar agora em conjunto para poder elevar o nível da régua profissional de todos, né? Todo mundo colaborando com todo mundo, né? Então, são legados. Aqui eu estou como um professor, dando um curso de organização de eventos para vocês, mas o meu legado mesmo é conseguir fazer com que vocês, além do curso, passem a colaborar uns com os outros, né? Criando e participando desse Mind Master e todos fazendo a sua parte.
e todos também solicitando, né, do grupo as suas dúvidas, né, a solução para os seus problemas. E aí também tendo a oportunidade de crescer juntos, né, como parceiros de negócios. Então, esse é o grande legado do nosso curso. Tendo a oportunidade, inclusive, de futuramente nós organizarmos reuniões presenciais, né, fazermos discussões, debates entre nós, podermos viajar juntos para participar de grandes eventos, né, fora do nosso estado, eventos da área de organização de eventos, congressos da área de organização de eventos, congressos nacionais, internacionais. Olha quanta oportunidade a gente tem de atuar juntos. E aí, para avançar no nosso planejamento, existe uma filosofia japonesa de organização, e isso aqui eles que criaram, e sempre quando a gente fala em termos de planejamento e organização, controle, a gente sempre se refere aos japoneses, porque eles são muito criteriosos, rigorosos, disciplinados, e sempre que a gente tem que falar sobre planejamento, a gente recorre aos exemplos, aos modelos japoneses, né? Então, o 5W e 2H justamente as iniciais, né? De 5 Ws. What, why, where, when, who, how e how much. Que significa what, o que. O que é? Você vai começar a planejar o seu evento. O que é o meu evento? É um congresso? É um curso? É uma exposição? É um festival? É um filme? É um documentário? É um teatro? Uma peça teatral? O que é? O que é o meu projeto, né? Why? Por quê? Por que eu estou realizando esse meu projeto, né? Por quê? Ah, porque eu vi uma oportunidade dentro do edital, tal, enfim, né? Ou então porque eu percebi uma carência na sociedade do bairro tal, na quantidade de meninos de rua, ou então na quantidade de alunos da rede pública daquela região da cidade e que tem uma característica muito singular da cultura cuiabana, no caso, né, vamos pensar assim, mas que lá existe uma carência que eu quero trabalhar, que eu quero ajudar aquela comunidade. Aí eu monto um projeto de alguma produção cultural para poder fazer com que esse grupo, esse segmento de público-alvo que eu quero atingir, receba as orientações, receba aquilo que eu estou propondo fazer. Então, por que eu estou fazendo? Where, onde vai ser? Ah, vai ser no bairro tal, na rua tal, no centro comunitário tal, né? E como é esse local? O que esse local tem de vantagem? Ah, tem isso, tem aquilo, tem espaço, tem iluminação, tem acesso à internet gratuita, tem, enfim, né, todas as características desse local. When, quando, né? Quando esse nosso evento vai ser, ou esse nosso projeto, ele vai ser realizado, né? Quando? Who, ou seja, quem vai fazer? Eu, fulano, ciclano, beltrano, somos sócios desse projeto, né? Então, além de nós, quem mais? Quem são os nossos colaboradores? Quem são os nossos patrocinadores? Quem são as pessoas que nós vamos atender? Qual é o perfil desse público? Então, o who é quem? Quem de todas as formas, quem vai atuar e quem vai receber os benefícios da realização desse projeto.
How. Aí já começa, aqui nós tivemos os 5 Ws, né? What, why, where, when e who, né? O que, por quê, onde, quando, quem. E aí o primeiro H, how, é como. Como nós vamos fazer esse projeto ser realizado, né? O como é a grande parte do projeto, né? Como nós vamos realizar? Nós vamos ter que captar o patrocínio, nós vamos ter que fazer toda a grade de programação, entrar em contato com os cantores, nós vamos ter que contratar fotógrafos, nós vamos ter que mapear quem pode nos atender na filmagem do evento, quem é o melhor cerimonialista para essa ocasião, quem vai nos ajudar a fazer a apresentação do evento, quem vai decorar, quem vai ser o nosso cenógrafo. Então, assim, o how como nós vamos fazer, o que vai ser preciso ser feito para que esse evento ganhe corpo, né? O hall é uma parte bastante pesada do planejamento. E aí tem o segundo H. O segundo H é o how much. How much? Quanto custa? Quanto vai custar essa brincadeira toda, né? Quanto vai custar a gente fazer esse evento? Esse projeto acontecer. E aí vem de lá das indústrias automobilísticas japonesas que criaram essa filosofia do 5W2H. Lá eles têm uma premissa de implantação de programas de qualidade total que é baseado numa outra filosofia japonesa, que é dos 5 S's. 5 S's. Aqui, como a gente tem aqui 5W2H, tem também os 5 S's. Em japonês é Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu e Shitsuki, que significa descarte, limpeza, organização, higiene e ordem mantida, que significa você fazer o descarte, a limpeza, a organização, a higiene e manter isso para as próximas gerações, né? Então, eles têm esse rigor no planejamento de todas as ações deles para deixar os negócios rodando com eficiência e muita eficácia. E aí, da indústria automobilística, o programa de qualidade total e os 5W2H, eles saíram eles se multiplicaram, né? Eles, da indústria automobilística, eles foram parar nos escritórios japoneses. E dos escritórios japoneses, como começou a dar muito certo, eles foram copiados pelos Estados Unidos, e dos Estados Unidos, como a gente sabe, né, expandiu para todos os países praticamente, e o Brasil também. Então, o que, né, que é o what, é o que o evento irá oferecer. Why, por quê? Por que ele vai ser realizado? Qual o motivo? Que oportunidade de mercado o evento ele vai atender? Onde, né? Where? Onde o evento será realizado? Algum setor específico da sociedade? Quando? When? Quando o evento será realizado? Qual a temporalidade da organização? Quem? Ou seja, who? Quem? Quem está realizando o evento? Líderes, os gestores ou o time responsável, né? Como? Qual será o formato do evento? Vai ser uma exposição, um festival, um show? Como esse festival, esse show, ele vai ter que ser realizado, né? Quais são as premissas básicas para a realização desse evento? Quanto? How much? Quanto o evento irá custar? Que é outra parte bastante pesada para você elencar tudo o que o evento vai precisar
e quanto cada coisa vai custar. E aí nós temos, minha gente, duas planilhas que nós vamos disponibilizar aí para vocês. Uma delas que é aberta na internet e que nós indicamos. Existem vários aplicativos similares ao Trello, mas nós vamos mostrar aqui para vocês, né? O Trello é uma ferramenta de planejamento bastante interessante, bastante completa. Vou abrir aqui na internet, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Só um minutinho, que eu vou compartilhar. Janela do aplicativo. Aqui, compartilhar com vocês. Então, vocês já estão vendo, eu vou abrir ela na tela inteira para ficar mais fácil para vocês verem. Então, aqui é o seguinte, aqui eu já fiz um exemplo para vocês. O Trello, ele funciona com colunas de etapas, tá? Etapas, por exemplo, aqui, atividades que você precisa fazer, né? Por exemplo, aqui eu criei uma atividade simbólica, produção do filme de organização de eventos, a fazer, né? A fazer o quê? Organizar a administração das filmagens, montar equipe técnica, definir elenco, decupagem do roteiro, definir a estética do filme, análise técnica do roteiro. Vamos dizer que eu já... Aqui tem uma segunda coluna, que a atividade está em andamento, nesse caso, formatar projeto para captação de recursos, e concluído, tem aqui, mapear editais de fomento ao audiovisual no Brasil e também crowdfunding. Lembra que a gente falou do crowdfunding? Então aqui nós temos a coluna do a fazer, a coluna do em andamento e a coluna do concluído. E uma outra coluna que eu acrescentei aqui, que são de urgências. Caso tenha alguma urgência, a gente acrescenta uma atividade aqui. Tarley, como que acrescenta uma atividade? É simples, muito simples. Cada atividade daqui, o Trello, ele entende como um cartão de atividades. O que é que tem dentro desse cartão? Vamos clicar aqui no organizar a administração das filmagens. Vamos abrir aqui. Então, aqui, neste cartão, você pode colocar todas essas informações. O que precisa dentro da organização da administração das filmagens? Aí você vai digitar aqui tudo o que precisa para organizar a administração das filmagens. E aí você salva e vai ficar aqui no descritivo o que você precisa fazer na organização. Se você quiser escrever um comentário, você escreve aqui, né? Se você quiser adicionar membros, se você tem uma equipe, você pode colocar aqui, né? Você vai cadastrando as pessoas dentro do Trello e você pode submeter a elas a responsabilidade pela atividade. Digamos que a gente começou a fazer essa atividade. Então, para nós irmos acompanhando a atividade, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer para cá, certo? Então, ela está em andamento. Digamos que ela foi concluída. Então, se ela foi concluída, ela vem para cá. E aí, o que a gente faz? Se a gente tiver aqui, vamos pensar aqui, deixa eu ver, dentro do checklist. Não é aqui não. Depois a gente mostra aqui. Esse aqui. Nós temos uma atividade que ela já foi toda concluída, né? Então, nós temos aqui o checklist mapear editais, que é essa atividade, né?
Então, nós colocamos aqui 2 atividades, mapear crowdfundings e mapear editais nacionais. 2 atividades. Se eu não tivesse cumprido essas 2 atividades, ele estaria aqui 0%. Digamos que eu cumpri essa primeira, mapear crowdfundings. Aí eu clico aqui, ele já vai marcar 50%. Como são 2 atividades, cada uma é 50%. Se eu conseguir mapear também os editais nacionais, aí eu vou marcar aqui, concluir. Tudo 100% concluído. Beleza, ótimo, fecho aqui. E ela aparece aqui 2 atividades de 2 já concluídas, certo? E é muito simples, então é muito fácil a gente tirar aqui a atividade, trazer aqui para o andamento, ou então não tá, volta para cá, essa daqui vai para cá. Eu posso criar cores diferentes, né? Eu posso colocar etiquetas diferentes para cada atividade e dar um nome para essas etiquetas. Eu posso acrescentar aqui o checklist, né? Título, checklist. Vamos pensar aqui. Formatar projeto para captação de recursos. Então, primeiro de tudo, mapear possíveis patrocinadores, né? Então, a gente dá um OK, adiciona, e ele vai adicionar aqui, mapear possíveis patrocinadores, entrar em contato com a empresa X. Aí eu adiciono aqui, ou então eu dou Enter. Aí, entrar em contato com a empresa Y. Enter, e já fica ali. Então, a gente vai acrescentando checklists dessa atividade mapear possíveis patrocinadores dentro da atividade formatar projeto para captação de recursos. E aí, ao momento em que eu vou cumprindo as atividades, eu vou marcando, né, que a atividade ela vai sendo concluída. Marquei aqui, deu 50%, e aí eu posso fechar, e aqui vai aparecer que de 2 atividades, nós temos uma que foi concluída, certo? Então, ela está ainda em andamento. E aí, no momento em que eu cumprir todas as atividades, eu venho aqui, OK, fecho, e aí eu transmito este cartão para cá, né? Ele foi concluído. E aqui vai ficando cada vez maior essa etapa aqui da conclusão. Ok? Então, deixa eu voltar lá. Deixa agora eu... Só um minutinho. Eu vou parar o compartilhamento para a gente voltar lá no nosso slide. Compartilhar. Ok. Voltamos aqui. E aí nós vamos mostrar uma outra planilha que vocês terão, inclusive, como bônus do curso, né? Uma planilha que está no Excel, foi toda formatada com fórmulas automatizadas, para que vocês também utilizem como uma vantagem no momento de planejar as suas atividades. Essa planilha aqui, né? E você sempre... A planilha, ela começa aqui, nome do meu evento, quarta-feira, 5 de maio, sexta-feira, a data de início do planejamento, sexta-feira, 1º de janeiro de 2021, o local, Cuiabá, o público estimado de 500 pessoas, o ticket médio, que é o valor do ingresso, R$ 75,00, e o patrocínio, que nós temos como meta alcançar, 250 mil. Isso é um exemplo, tá? Que vocês vão adequando para a sua realidade. Então, quando a gente preenche esses valores aqui, automaticamente, esses valores que estão aqui, eles vão sendo calculados. E aí, a data de hoje, ela já aparece automática, 8 de março, né, que eu estou gravando a aula para vocês.
E aí nós temos aqui toda a tabela de planejamento. Então a gente começa aqui com pré-produção. A fase de pré-produção ela é azul, que é referente a essa porcentagem de realização que aparece aqui também automaticamente, a pré-produção. Então, pré-produção nós temos planejamento da ação, formação das equipes, programação, administrativo financeiro, montagem de checklists, captação de recursos, jurídico. Isso aqui é para um evento fictício, tá? Aí a segunda parte, que é de produção, nós temos aqui na mesma cor, tá? Aqui esse retângulo, ele tem a ver com a partir daqui, produção. Definição de cronograma de execução, jurídico, artístico, técnica, local, divulgação e marketing, até aqui, divulgação e marketing. Aí, depois disso, vem a pós-produção, a desmontagem do evento, o borderô, a entrega dos certificados, pagamentos, acertos finais, pesquisa de satisfação, relatório final, certo? Isso aqui é uma ideia do que pode vir a ser a pré-produção e a produção, tá? E vocês podendo utilizar essa planilha da melhor forma possível. Aqui vem todas as atividades, né? Aqui tem uma dica, né? Algumas dicas. Avaliação do cenário socioeconômico, delimitação do conceito, objetivo do evento, público-alvo, definição do local, da data, do horário. Aqui são as pessoas responsáveis que você vai colocando os nomes. Aqui a data de início das atividades, de cada uma dessas atividades e a data de fim. Essa data de início e a data de fim são as datas, é o período que você vai delegar para cada uma dessas pessoas para elas darem conta dessas atividades. E aí você vai monitorando. Rodrigo, você já fez a avaliação do cenário socioeconômico? Tá tudo certo? Você terminou antes do dia 13 de janeiro? Sim, Tarley, terminei. Aí você vem aqui e marca sim ou não. Né? Se você marcar não, olha o que acontece aqui. O X, ele já fica marcado. Então, se você marcar sim, o que vai acontecer? O X, ele vira um tick, né? de checagem, um check. E quando você coloca a data de início e a data de fim, o que vai acontecer? Automaticamente, você vai conseguir perceber aqui na coluna de semanas, né, o andamento, só um minutinho, o andamento do seu cronograma. Né? Então, você coloca aqui de 2 de janeiro a 13 de janeiro, então ele vem exatamente aqui de 2 de janeiro até 3 de janeiro, e assim por diante. Conforme você vai colocando as datas, automaticamente ele vai selecionando aqui as janelas, para você ter, ao longo do seu planejamento, um planejamento bastante visual, para facilitar você encontrar as atividades, para você enxergar aqui quem ainda não fez o seu trabalho, para você cobrar a pessoa, para ela agilizar o trabalho, certo? E aí, conforme você vai completando as atividades, aqui percebam bem, aqui eu estou dando sim, só para vocês verem o que está acontecendo aqui na central de cumprimento das atividades da pré-produção. Então, você vem aqui, a gente vem aqui, clica sim, olha lá, tem 17%, foi para 21%. Certo? Aí você clica aqui, sim, de 21 foi para 25%, tá vendo? Como a tabela é toda dinâmica, tá toda bem montada, para que vocês utilizem do início ao fim. E do início ao fim de um evento, que tem pré-produção, tem tudo que é azul, que é pré-produção, tá em azul aqui, certo? Tudo que é dourado, esse ocre, né, é produção. Então, tá tudo aqui, produção.
certo? E tudo que é verde escuro está aqui como verde escuro, como pós-produção. Então, todas as atividades aqui. Então, essa é um bônus que a gente está entregando para vocês para facilitar o planejamento de vocês, certo? Planejamento dos seus eventos. Eu vou finalizar aqui eu vou parar e voltar aqui na nossa apresentação. Não, peraí, só um minutinho. Ok, compartilhar. Aí vamos então lá para o final, onde a gente divulga o código. Aqui é o código, na verdade, aqui é o código 10, tá? Tá errado, mas é o código 10. Deixa eu ajeitar lá para vocês. Só um minutinho, que aí a gente já fica correto. Beleza. Prontinho. Código 10 para emissão do certificado é a palavra gestão. Então, anotem aí a palavra gestão para vocês colocarem no formulário que nós vamos encaminhar para vocês. Mais uma vez, eu quero, então, agradecer a presença de vocês, a adesão e deixar os nossos canais de contato, né? O nosso site, tarleyteixeira.com.br, o Facebook, @tarleyteixeira, o Instagram, @tarleyteixeira e o Telegram, o Telegram é o nosso grupo de organizadores de eventos. É o nosso Mind Master que convido vocês todos para fazer parte dessa inteligência coletiva de organizadores de eventos. Minha gente, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe todos vocês e vamos nos encontrando lá no grupo. Mandem as suas perguntas, seus questionamentos e a gente vai, à medida do possível, respondendo todos vocês. E quem se sentir à vontade para também responder, fique à vontade e ajude os nossos companheiros a terem as suas respostas, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.